Gotham sempre foi movida pelo medo. Isso não é metáfora, é um fato observável. Estatísticas de crime, comportamento urbano, padrões de violência menos, tudo aponta para uma cidade onde o medo dita decisões antes da razão. Criminosos agem por medo da miséria. Cidadãos se calam por medo de retaliação. O medo não é exceção aqui, é regra. A maioria aprende a conviver com isso. Outros tentam combatê-lo com força, armas ou dinheiro. Jonathan Crane seguiu um caminho diferente. Ele não quis eliminar o medo. Ele quis entendê-lo. E, quando entendeu, decidiu usá-lo como método, não como emoção, como ferramenta. Crane não age como os outros. Ele observa, testa, repete. Cada ataque é um experimento. Cada vítima, uma amostra. Ele não busca causa imediato. Busca dados. Busca confirmação de uma hipótese antiga, que a mente humana é frágil demais quando confrontada com seus próprios medos. Você fala como se o medo fosse um defeito da cidade, Batman. Como se fosse algo que pudesse ser corrigido com vigilância ou símbolos. Mas o medo não nasce em Gotham. Gotham apenas o expõe. Ele já está lá em todos nós, muito antes da primeira escolha consciente. Eu nunca vi o medo como inimigo. Pelo contrário, ele é o único mecanismo psicológico que funciona sem falhas. Você pode mentir para si mesmo sobre coragem, moral, altruísmo. Mas quando o medo aparece, o corpo responde antes da mentira. É puro, é honesto. Antes da máscara, antes do gás, existia Jonathan Crane, professor universitário, especialista em psicologia do medo, currículo impecável. Nenhuma passagem criminal, nenhum histórico de violência física. À primeira vista, alguém que jamais chamaria a atenção da polícia ou da justiça. Mas os relatórios mostram outro padrão. Crane era sistematicamente isolado. Não por incompetência, mas por obsessão. Ele ultrapassava limites éticos com naturalidade. Tratava pacientes como objetos de estudo, colegas como obstáculos intelectuais. A empatia nunca fez parte do processo dele. Quando foi afastado da universidade, não demonstrou raiva explosiva. Demonstrou frustração clínica, como se um experimento tivesse sido interrompido antes da conclusão. Foi nesse ponto que Jonathan Crane deixou de buscar autorização e passou a buscar resultados. Eles chamam de falta de empatia. Aquilo que na verdade é clareza. Sempre me intrigou essa necessidade humana de suavizar verdades desconfortáveis. A ciência nunca avançou protegendo sentimentos. Avançou quebrando paradigmas, mesmo quando isso causava dor. Eu não fui afastado por estar errado. Fui afastado por ir longe demais. Por fazer perguntas que ninguém queria responder. Até você, Batman, sabe como é isso. Quantas vezes te chamaram de extremo, de obsessivo, de perigoso? A diferença é que você foi tolerado porque escolheu alvos convenientes. Eu escolhi a mente humana, e isso sempre assusta mais do que qualquer criminoso armado. A diferença é que você foi tolerado porque escolheu alvos convenientes. Eu escolhi a mente humana, e isso sempre assusta mais do que qualquer criminoso armado. O medo ativa regiões primitivas do cérebro. Ele reduz a capacidade de julgamento, intensifica respostas impulsivas e cria distorções de percepção. Em doses controladas, é um mecanismo de sobrevivência. Em excesso, se torna destrutivo. Crane entende isso melhor do que qualquer um. O problema é que ele não vê a destruição como consequência. Ele vê como evidência. Para ele, uma mente quebrada não é uma tragédia. É uma confirmação teórica. Cada colapso psicológico valida sua visão de mundo. Crane acredita que, sem medo, a moral não se sustenta. Que escolhas éticas são apenas luxo de quem não está sob pressão extrema. E ele dedica a vida a provar isso, repetidas vezes.
sem remorso. Antes de continuar, uma pausa rápida. Se esse tipo de análise mais profunda, menos focada na mente dos vilões, faz sentido para você, se inscreve no canal, não para números, mas para garantir que esse conteúdo continue existindo. E comenta aí, qual vilão você quer ver analisado nesse mesmo formato. Aqui não tem roteiro fechado. O próximo mergulho pode ser o que você escolher. Agora, vamos voltar ao ponto onde o medo deixa de ser reação e passa a ser identidade. Você chama de colapso aquilo que eu chamo de revelação. Quando o medo assume o controle, as camadas sociais desaparecem. Não existe educação, status ou discurso moral. Existe apenas reação, instinto, verdade. As pessoas se orgulham de quem acreditam ser, mas nunca testam essa identidade sob condições reais. O medo é o teste definitivo, e a maioria falha, não por serem más, mas por serem humanas. Você se apoia na ideia de que o medo pode ser superado. Eu trabalho com a certeza de que ele sempre vence, cedo ou tarde. O gás desenvolvido por Crane não cria imagens aleatórias. Ele atua como catalisador, amplifica memórias traumáticas, sentimentos reprimidos, culpas não resolvidas. Cada alucinação é personalizada, cada pesadelo íntimo. Isso torna a arma ainda mais perigosa. Não existe defesa universal. O que protege um indivíduo pode destruir outro. Crane sabe disso. Ele conta com isso. O terror não está no que o gás mostra, mas no fato de que ele vem de dentro. Não é uma arma de guerra. É uma arma psicológica de precisão. E Crane a usa com a frieza de alguém que já aceitou a desumanização completa do outro. Eu nunca precisei inventar pesadelos. As pessoas fazem isso sozinhas. Eu apenas removo os filtros. O gás não mente. Ele não exagera. Ele mostra aquilo que você passa a vida inteira tentando ignorar. Alguns veem monstros. Outros veem falhas. Outros veem rostos que preferiam esquecer. Todos veem algo real. Algo que já estava lá, esperando uma oportunidade para emergir. Você também viu Batman. Não finja que foi diferente. A escolha da identidade não é estética. É conceitual. Um espantalho não é um predador. É uma ameaça simbólica. Algo que assusta sem se mover, que paralisa antes do contato físico. Crane não quer confronto direto. Ele quer antecipação. Quer que o medo se instale antes mesmo da ação. A máscara não serve para esconder, serve para condicionar. Ao se tornar o espantalho, Jonathan Crane abandona qualquer resquício de individualidade. Ele deixa de ser um homem e se torna um conceito, o medo, personificado. Eu escolhi essa forma porque ela funciona. Simples assim. O espantalho representa um medo primitivo, irracional, infantil. Aquilo que você reconhece como ameaça, mesmo sabendo que não deveria. A máscara me liberta da necessidade de ser humano. Não preciso mais fingir empatia. Não preciso mais justificar métodos. O símbolo fala por mim. Você entende isso melhor do que imagina. Jonathan Crane nunca me enxergou como um simples obstáculo. Desde o primeiro encontro, ficou claro que eu era, para ele, algo diferente. Um caso raro. Um indivíduo exposto ao medo de forma contínua, extrema e ainda funcional. Isso contrariava tudo o que ele acreditava. Enquanto outros vilões tentam me destruir fisicamente, Crane tenta me compreender. Não por admiração, mas por necessidade teórica. Se eu existo, então a tese dele está incompleta. E isso o incomoda profundamente. Ele testa limites, aumenta doces, muda estímulos. O objetivo não é me matar, mas me provar errado. Me fazer quebrar. Por quê? Se até eu quebrar,
Então ninguém escapa. Você é uma anomalia estatística, Batman. Um erro irritante dentro de um modelo quase perfeito. A maioria sucumbe rapidamente. Outros resistem por um tempo. Você persiste. Isso exige explicação. Você não é imune ao medo. Eu vi suas reações. Vi seus batimentos acelerarem. Vi sua mente tentar racionalizar o irracional. A diferença é que você se agarra ao controle como se ele fosse absoluto. Mas controle é uma ilusão. E ilusões sempre falham. Você apenas demora mais do que os outros. Para Crane, o medo não é apenas uma emoção. É identidade. Ele se define pela capacidade de provocá-lo. Medilô é amplificá-lo. Sem o medo dos outros, ele não existe como conceito. Isso cria uma dependência perigosa. Quanto mais ele testa, mais precisa testar. Quanto mais resultados obtém, mais extremos se tornam os métodos. Não há ponto final. Não há conclusão satisfatória, apenas repetição. Isso transforma o espantalho em algo previsível. Ele sempre vai escalar. Sempre vai ultrapassar o limite seguinte, porque parar significaria admitir que o medo não explica tudo. Você chama de dependência aquilo que eu chamo de coerência. Eu encontrei uma verdade fundamental e a sigo até onde for necessário. A maioria das pessoas vive de contradições. Eu não. O medo define comportamentos, escolhas, alianças e traições. Ele molda sociedades inteiras. Ignorá-lo é ingenuidade. Combatê-lo é desperdício de energia. Você construiu uma identidade baseada nele. Eu apenas fui honesto o suficiente para admitir. Em Arkham, Crane não buscou caos imediato. Ele buscou exposição prolongada. Queria me manter sob influência constante, sem permitir recuperação completa. Um desgaste psicológico contínuo. As alucinações não eram aleatórias. Eram sequenciais, construídas para corroer confiança, identidade e propósito. Não era sobre medo de morrer. Era medo de falhar. Medo de ser irrelevante. Crane entendeu algo essencial. Símbolos não quebram com dor física. Quebram com dúvida. Eu não precisava que você gritasse. Precisava que pensasse. Cada visão foi calculada para enfraquecer o símbolo, não o homem. Gotham não precisa que você morra. Precisa que você duvide. Você viu uma cidade que não precisava mais de você. Viu aliados seguindo sem sua liderança. Viu o morcego se tornar apenas uma lembrança. Esse foi o medo mais puro que você já sentiu. Crane acredita que a moral é um luxo frágil, algo que só existe quando o medo é baixo. Ele ignora, porém, evidências contrárias. Pessoas que escolhem o sacrifício, mesmo sob terror extremo. O erro dele é confundir frequência com regra absoluta. Sim, muitos quebram, mas nem todos. E esses poucos são suficientes para impedir o colapso total. O medo rebela, mas não define completamente. Crane se recusa a aceitar isso porque desmontaria toda a construção teórica dele. Exceções não invalidam padrões. Elas apenas alimentam ilusões. Você se agarra a histórias raras para justificar uma esperança estatisticamente irrelevante. A maioria escolhe sobreviver. A maioria trai. A maioria foge. Isso é o que importa quando se analisa comportamento humano em larga escala. Você luta por princípios. Eu trabalho com probabilidades. E elas estão do meu lado. Jonathan Crane prova que o medo é inevitável, mas não absoluto. Ele pode ser enfrentado, administrado, compreendido, sem ser glorificado. O erro dele foi acreditar que entender algo dá o direito de o hacê-lo sem limites. A ciência sem ética não é progresso, é destruição sistematizada.
O medo sempre existirá. A diferença está em quem escolhe ser controlado por ele. Você ainda acredita em escolha. Eu acredito em reação. No fim, quando tudo desmorona, ninguém escolhe quem será. Apenas revela. Talvez você continue resistindo. Talvez não. Mas o medo estará lá, esperando. Paciente. Como sempre esteve. Jonathan Crane foi contido. O medo, não. Boa noite, Batman. Esse ainda é apenas o primeiro vídeo. Ainda há muito a melhorar e muito a explorar. Mas se você já gostou dessa jornada pela mente do vilão, ponto S e inscreva no canal. Deixe o like e ative o sino para não perder os próximos conteúdos. Aqui, o medo não é só uma arma, é uma janela para a mente humana. Até mais.